Olá, meus amigos, novamente juntos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos abordar então, dando continuidade ao capítulo 23 do Evangelho, Moral Estranha. O item hoje é: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Vamos à leitura dessa passagem que encontramos lá em Lucas e que Kardec insere neste item e faz uma análise na sequência. Ele disse a um outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas, por vós, ide anunciar o reino de Deus. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Essa passagem é muito interessante. E justamente Kardec coloca neste capítulo moral estranha porque muitas pessoas não compreendem o significado desse ensinamento de Jesus. Porque faz a leitura literal, sem buscar uma complementação de textos evangélicos, de ensinamentos, de estudo, e assim fica difícil de compreender. Ora, se a pessoa morreu, como que ela vai enterrar aquele que também morreu? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Fica muito difícil nessa interpretação literal. Mas aí nós lembramos que no sentido evangélico, em várias passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quando diz os mortos, querem dizer aqueles que estão alheios aos ensinamentos de Deus, às leis do Pai, aos ensinamentos mosaicos lá no Antigo Testamento. Então, compreende-se dessa maneira que morto seria aquele que não quer saber das questões religiosas, das questões espirituais, em busca da realidade, da continuidade da vida e assim por diante. Então, são pessoas consideradas, chamadas de mortos, aqueles que não estão preocupados em vivenciar, em buscar o conhecimento, em buscar reconhecer a existência do Pai, do Criador e das suas leis. Então estão mortos para a vida. É nesse sentido, num primeiro momento, numa primeira interpretação que nós podemos fazer. Então deixar o morto enterrar seus mortos, ou seja, aqueles que estão cuidando somente das questões materiais, se preocupando apenas com as ritualidades, os acontecimentos em relação à sua vida material, à sua vida social, Jesus está falando: deixe esses enterrar os seus mortos, ou seja, cumprir os rituais funerários, né? Mas quando Jesus falou isso àquele jovem que queria seguir Jesus, mas pediu antes que fosse enterrar seu pai, e Jesus fala daquela maneira: deixai os mortos enterrar seus mortos, quanto a ti, como que é o termo que ele usou aqui? Mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Jesus não estava impedindo de maneira alguma aquela pessoa, aquele jovem, a enterrar, cumprir os rituais funerários em relação a seu pai. Não era esse o objetivo. Jesus ali aproveitou a oportunidade para deixar um grande ensinamento, porque falou para ele: deixa os mortos enterrar seus mortos, e quanto a ti que está querendo despertar para as realidades espirituais e de anunciar o reino de Deus. Mas isso não significa que ele impediu que aquela pessoa fosse enterrar o seu pai, porque os rituais funerários, eles naquele tempo demandavam vários dias também, né? Nós não podemos esquecer dessa situação. Com certeza ele cumpriu a sua obrigação,
moral, familiar, junto aos seus entes queridos, ao pai que havia falecido, e deu continuidade ao seu propósito de seguir Jesus, anunciando o reino de Deus. Jesus, de maneira alguma, estaria contrariando, estaria desdenhando, estaria menosprezando os cuidados que nós devemos ter neste momento do encerramento da vida material do ente querido, do familiar, do amigo, do colega, porque é justo, naquele momento, reverenciar a lembrança daquela criatura, porque nós sabemos que o que está presente ali, após o desencarne, após a morte do corpo físico, é apenas o corpo material. O espírito já não está mais ali, já está no plano espiritual. Então, nós compreendemos aqui essa maneira de entendermos o ensinamento de Jesus. E tem outra também, que nós podemos ampliar, aprofundar ainda mais essa questão. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Do ponto de vista espiritual, que é a nossa realidade, nós somos espíritos imortais, a nossa vida plena é espiritual. Esse momento que passamos aqui, nesse estágio reencarnatório em que nos encontramos, ele é passageiro, é muito rápido. Visa o aprendizado, visa a expiação, visa refazimento de maneira melhor de questões do passado, aprendizado e assim por diante. Então, do ponto de vista espiritual, estar encarnado é como se estivéssemos mortos. Por quê? Porque as nossas potencialidades espirituais ficam limitadas devido à nossa condição de espíritos encarnados, vinculados a um corpo material. Então, a nossa liberdade, a nossa plenitude espiritual, ela fica tão limitada, tão constrangida diante dessa experiência material que nós estamos passando, que do ponto de vista espiritual, estar encarnado é como se estivéssemos mortos. Mortos no sentido filosófico, vamos compreender dessa maneira, Porque as limitações são extremamente fortes em nós, diante das nossas potencialidades espirituais. Então nós compreendemos aqui uma oportunidade extraordinária de refletirmos em relação ao ensinamento de Jesus. Primeiro, Jesus não estava desdenhando das formalidades, das convenções sociais, porque é importante passarmos pelo luto, é importante reverenciar, lembrar, estar presente naquele momento após o desencarne, após a morte do corpo físico, do ente querido, do conhecido, do familiar. Muito importante isso. Segundo, a compreensão de que nos textos bíblicos, muitas vezes, denomina-se a criatura como se ela estivesse morta quando ela está alheia às questões espirituais, as questões do Pai, do Criador, da vida espiritual e assim por diante. E num terceiro momento, lembrando que a nossa plenitude enquanto espíritos imortais, nós somos tão valiosos para o Pai, é tão grande a nossa vida espiritual e na vida espiritual é a nossa morada verdadeira, primeira, aqui é o momento que estamos passando reencarnados. Estando reencarnados, nós somos muito limitados em nossas potencialidades espirituais e por isso, assim, compreende-se também do ponto de vista espiritual que estar encarnado é como estar morto. Estar morto. Olha que interessante, quanto aprendizado nós encontramos nessa pequena passagem do Evangelho, que a gente possa então, diante desse conhecimento, numa próxima leitura, quando lermos textos que referem-se aos mortos, nós tenhamos um pouquinho mais de instrumentos para compreender melhor o verdadeiro significado daquele dito, daquele ensinamento. Meus amigos, vamos à oração de encerramento?
Mestre Jesus, nos abençoe e nos fortaleça a cada dia, que possamos enfrentar as nossas dificuldades, os nossos desafios e as nossas provas, confiantes que o Senhor está do nosso lado, que a espiritualidade nos ampara, que pega em nossos braços e nos carrega muitas vezes, e que todas as dificuldades pelas quais passamos, as provas, os desafios, essas dificuldades são passageiras. Obrigado, Senhor, por mais este momento de reflexão e de estudo. Assim seja. Meus irmãos, até o nosso próximo encontro. Tchau!